Capítulo 7. Os filhos de Issacar foram Tola, Puá, Jazube e Sinrom, 4. Os filhos de Tola foram Uzi, Refaías, Jeriel, Jamai, Ibsão e Semuel, cabeças das suas casas paternas. Entre os descendentes de Tola, havia guerreiros valentes que nos dias de Davi somavam 22.600. Os descendentes de Uzi foram Israías e os filhos de Israías, Micael, Obadias, Joel e Isias. Todos os 5 eram chefes. E com eles, segundo as suas linhagens, segundo as suas casas paternas, havia no seu exército 36.000 soldados prontos para a guerra, pois eles tinham muitas esposas e filhos. Seus irmãos de todas as famílias de Issacar eram guerreiros valentes. Todos eles somavam 87.000 homens, conforme alistados no registro genealógico. Os filhos de Benjamim foram Bela, Bequer e Gediael, 3. Os filhos de Bela foram Esbom, Uzi, Uziel, Jerimote e Iri, 5. Eles eram cabeças das suas casas paternas e guerreiros valentes. Seu registro genealógico alistava 22.034 homens. Os filhos de Bequer foram Zemira, Joás, Eliezer, Elioenai, Onri, Jeremote, Abias, Anatote e Alemete. Todos esses eram filhos de Bequer. O registro genealógico deles, segundo as suas linhagens, no que se refere aos cabeças das suas casas paternas, alistava 20.200 guerreiros valentes. Os filhos de Gediael foram Bilã, e os filhos de Bilã, Jeus, Benjamim, Eude, Kenaaná, Zetã, Tarsis e Aizaar. Todos esses eram filhos de Gediael, de acordo com os cabeças das suas casas paternas. Havia 17.200 guerreiros valentes preparados para servir no exército numa guerra. Os Supins e os Upins eram filhos de Ir. Os Uzins eram filhos de Aer. Os filhos de Naphtali foram Jaziel, Guni, Jezer e Salum. Esses foram descendentes de Bila. Os filhos de Manassés, Asriel, que sua concubina Síria deu à luz. Ela deu à luz Maquir, pai de Gileade. Maquir tomou uma esposa para Upim e outra para Supim. A irmã dele se chamava Maacá. O nome do segundo era Zelofeade, mas Zelofeade só teve filhas. Maacá, esposa de Maquir, teve um filho e lhe deu o nome de Pérez. O nome do irmão dele era Séres, e seus filhos foram Ulão e Requém. O filho de Ulão foi Bedã. Esses foram filhos de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés. A Molequete era irmã de Gileade. Ela deu à luz Isode, Abiezer e Maala. E os filhos de Semida foram Aiã, Siquém, Liqui e Anião. Os filhos de Efraim foram Sutela, Bered, seu filho, Taate, seu filho, Eleada, seu filho, Taate, seu filho, Zabade, seu filho, Sutela, seu filho, Ezer e Eleade. Os homens de Gate, naturais daquela terra, os mataram porque desceram para tomar seus rebanhos. Efraim, pai deles, chorou por muitos dias, e seus irmãos foram consolá-lo. Depois ele teve relações com a sua esposa, e ela ficou grávida e deu à luz um filho. Ele lhe deu o nome de Berias, porque foi com calamidade que ela permaneceu em sua casa. Ele teve uma filha chamada Seirá, que construiu Bet-Horon Baixa, Bet-Horon Alta e Uzen-Seerá. E havia Refa, seu filho, Rezefe, Tela, seu filho, Taã, seu filho, Ladã, seu filho, Amiúde, seu filho, Elisama, seu filho, Num, seu filho, e Josué, seu filho. Suas terras e seus povoados eram Betel e suas aldeias dependentes, Naarã, ao leste, Gezer e suas aldeias dependentes ao oeste, Siquém e suas aldeias dependentes, estendendo-se até Aiá e suas aldeias dependentes. E ao lado dos descendentes de Manassés, havia Bet-Seã e suas aldeias dependentes, Taanaque e suas aldeias dependentes, Megido e suas aldeias dependentes, e Dor e suas aldeias dependentes.
Os descendentes de José, filho de Israel, moravam nessas cidades. Os filhos de Azer foram Iná, Isvá, Isvi e Berias, e a irmã deles era Sera. Os filhos de Berias foram Eber e Malquiel, que foi o pai de Birzavite. Eber tornou-se pai de Jaflete, de Somer, de Otão e de Sua, irmã deles. Os filhos de Jaflete foram Pazaque, Bimal e Asvate. Esses foram os filhos de Jaflete. Os filhos de Semer foram Aí, Roga, Jeubá e Arã. Os filhos de Elém, seu irmão, foram Zofa, Ina, Seles e Amal. Os filhos de Zofa foram Suá, Arnefer, Sual, Beri, Inra, Bezer, Ode, Sama, Silsa, Itrã e Beera. Os filhos de Jeter foram Jefuné, Pispa e Ara. Os filhos de Ula foram Ará, Aniel e Rizia. Todos esses foram filhos de Azer, cabeças das suas casas paternas, guerreiros valentes, de elite, chefes dos maiorais. Segundo o seu registro genealógico, eles somavam 26.000 soldados prontos para a guerra. Capítulo 8. Benjamim tornou-se pai de Bela, seu primogênito, de Asbel, o segundo, de Aará, o terceiro, de Noá, o quarto, e de Rafa, o quinto. Os filhos de Bela foram Adar, Gera, Abiúde, Abzua, Naamã, Auá, Gera, Sefufã e Urão. Os filhos de Eude, cabeças das casas paternas dos habitantes de Geba, que foram levados para o exílio em Manaate, foram os seguintes: Naamã, Aías e Gera. Foi este último que os levou para o exílio, e ele se tornou pai de Uza e de Aiude. Saaraim teve filhos no território dos Moabitas depois de os ter expulsado. Uzim e Baara foram suas esposas. E por meio da sua esposa Odes, ele se tornou pai de Jobabe, de Zibia, de Mesa, de Malcã, de Jeús, de Saquia e de Mirma. Esses foram seus filhos, cabeças das casas paternas. Por meio de Uzim, Saaraim tornou-se pai de Abitube e de Elpaal. Os filhos de Elpaal foram Eber, Mizã, Semede, que construiu Ono, Lode e suas aldeias dependentes, Berias e Sema. Esses eram cabeças das casas paternas dos habitantes de Aijalon. Eles expulsaram os habitantes de Gate. Havia também Aiô, Sazaque, Jeremote, Zebadias, Arade, Éder, Micael, Ispa e Joa, filhos de Berias, Zebadias, Mesulão, Isqui, Eber, Ismerai, Islias e Jobabe, filhos de Elpaal, Jaquim, Zicri, Zabdi, Elienai, Ziletai, Eliel, Adaías, Beraías e Sinrate, filhos de Simei, Ispã, Eber, Eliel, Abdon, Zicri, Anã, Ananias, Elão, Antotias, Ifideias e Penuel, filhos de Sazaque, e Sanserai, Searias, Atalias, Jaaresias, Elias e Zicri, filhos de Jeroão. Esses foram cabeças das casas paternas, alistados segundo as suas linhagens. Esses chefes moravam em Jerusalém. Jeiel, o pai de Gibeão, morava em Gibeão. O nome da sua esposa era Maacá. Seu filho primogênito foi Abdon. Depois vieram Zur, Quis, Baal, Nadab, Gedor, Aiô e Zequer. Miclote tornou-se pai de Simeá. Todos eles moravam em Jerusalém, perto dos seus irmãos, junto com os seus outros irmãos. Ner tornou-se pai de Quis. Quis tornou-se pai de Saul. Saul tornou-se pai de Jonatã, de Malquizua, de Abinadab e de Esbaal. O filho de Jonatã foi Meribe-Baal. Meribe-Baal tornou-se pai de Mica. Os filhos de Mica foram Pitom, Meleque, Tareia e Acás. Acás tornou-se pai de Jeoada. Jeoada tornou-se pai de Alemete, de Asmavete e de Zinri. Zinri tornou-se pai de Moza. Moza tornou-se pai de Bineá, Rafa seu filho, Eleazar seu filho, Azel seu filho.
Azel teve 6 filhos. Eles se chamavam Asricão, Boqueru, Ismael, Searias, Obadias e Anã. Todos esses foram filhos de Azel. Os filhos de Ezeque, seu irmão, foram Ulão, seu primogênito, Jeús, o segundo, e Elifelete, o terceiro. Os filhos de Ulão eram guerreiros valentes que sabiam usar o arco. Eles tinham muitos filhos e netos, 150 ao todo. Todos esses foram descendentes de Benjamim. Capítulo 9. Todos os israelitas foram alistados nos registros genealógicos e estão registrados no livro dos reis de Israel. E Judá foi levado para o exílio em Babilônia por causa da sua infidelidade. Os primeiros que voltaram a morar nas suas propriedades, nas suas cidades, foram alguns israelitas, os sacerdotes, os levitas e os servos do templo. E alguns dos descendentes de Judá, de Benjamim, de Efraim e de Manassés se estabeleceram em Jerusalém. Utai, filho de Amiúde, filho de Onri, filho de Inri, filho de Bani, dos descendentes de Pérez, filho de Judá. Dos Silonitas havia Asaías, o primogênito, e seus filhos. Dos filhos de Zerá, Jeuel e 690 irmãos deles. Dos descendentes de Benjamim havia Salu, filho de Mesulão, filho de Odavias, filho de Asenua, e Binéias, filho de Jeroão, Elá, filho de Uzi, filho de Micri, e Mesulão, filho de Cefatias, filho de Reuel, filho de Ibnias. Seus irmãos, alistados segundo as suas linhagens, eram 956. Todos esses homens eram cabeças das suas casas paternas. Dos sacerdotes havia Gedaías, Jeoiaribe, Jaquim, Azarias, filho de Uquias, filho de Mesulão, filho de Zadoque, filho de Meraiote, filho de Aitube, líder da casa do verdadeiro Deus. Adaías, filho de Jeroão, filho de Pazur, filho de Malquias. Maazai, filho de Adiel, filho de Jazera, filho de Mesulão, filho de Mesilemite, filho de Imer. E os irmãos deles, cabeças das casas paternas. 1.760 homens fortes e capazes, prontos para realizar o serviço da casa do verdadeiro Deus. Dos levitas, havia Semaías, filho de Assube, filho de Asricão, filho de Asabias, dos descendentes de Merari. Bacbacar, Eres, Galau. Matanias, filho de Mica, filho de Zicri, filho de Asaf. Obadias, filho de Semaías, filho de Galau, filho de Gedutum. E Berequias, filho de Asa, filho de Eucana, que morava nos povoados dos Netofatitas. Os porteiros eram Salum, Acube, Talmon e Aimã. Salum, irmão deles, era o cabeça, e até aquele tempo ele servia no portão do rei, ao leste. Eles eram os porteiros dos acampamentos dos levitas. Salum, filho de Coré, filho de Ebiasaf, filho de Corá, e seus irmãos da mesma casa paterna, os coraitas, eram responsáveis pelo serviço de porteiro da tenda. Seus antepassados haviam sido responsáveis pelo serviço de vigia da entrada do acampamento de Jeová. No passado, Finéias, filho de Eleazar, tinha sido o líder deles, e Jeová estava com ele. Zacarias, filho de Meselemias, era o porteiro da entrada da tenda de reunião. Todos os que foram escolhidos como porteiros das entradas somavam 212. Eles se estabeleceram nos seus povoados segundo o seu registro genealógico. Haviam sido designados para esse cargo de confiança por Davi e Samuel, o vidente. Eles e seus filhos eram responsáveis pelo serviço de vigiar os portões da casa de Jeová, a casa da tenda. Havia porteiros nos 4 lados, leste, oeste, norte e sul. De tempos em tempos, seus irmãos deviam vir dos seus povoados para servir com eles por 7 dias. Havia 4 porteiros principais no cargo de confiança. Eles eram levitas e estavam encarregados das salas e dos tesouros da casa do verdadeiro Deus. Eles passavam a noite nos seus postos ao redor da casa do verdadeiro Deus, pois tinham a responsabilidade de vigiá-la. Estavam encarregados da chave e abriam a casa todas as manhãs. Alguns estavam encarregados dos utensílios usados no serviço.
Eles os contavam quando eram devolvidos e também quando eram retirados. Outros eram responsáveis pelos utensílios, por todos os utensílios sagrados, pela farinha fina, pelo vinho, pelo azeite, pelo olíbano e pelo óleo de bálsamo. Alguns dos filhos dos sacerdotes fabricavam o óleo perfumado feito de óleo de bálsamo. Matitias, que era levita e primogênito de Salum, o coraíta, tinha o cargo de confiança de cuidar das coisas feitas em assadeiras. Alguns dos coatitas, seus irmãos, estavam encarregados de preparar os pães da proposição todos os sábados. Estes eram os cantores, cabeças das casas paternas dos levitas, que ficavam nas salas e estavam isentos de outros deveres, pois tinham a responsabilidade de estar a serviço dia e noite. Estes foram os cabeças das casas paternas dos levitas, alistados segundo as suas linhagens, os chefes. Eles moravam em Jerusalém. Jeiel, o pai de Gibeão, morava em Gibeão. O nome da sua esposa era Maacá. Seu filho primogênito foi Abdom. Depois vieram Zur, Quis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Aiô, Zacarias e Miclote. Miclote tornou-se pai de Simeão. Todos eles moravam em Jerusalém, perto dos seus irmãos, junto com os seus outros irmãos. Ner tornou-se pai de Quis. Quis tornou-se pai de Saul. Saul tornou-se pai de Jonatã, de Malquizua, de Abinadab e de Esbaal. O filho de Jonatã foi Meribe-Baal. Meribe-Baal tornou-se pai de Mica. Os filhos de Mica foram Pitom, Meleque, Tareia e Acás. Acás tornou-se pai de Jará. Jará tornou-se pai de Alemete, de Asmavete e de Zinri. Zinri tornou-se pai de Moza. Moza tornou-se pai de Bineá, Refaías seu filho, Eleazar seu filho, Azel seu filho. Azel teve 6 filhos. Eles se chamavam Asricão, Boqueru, Ismael, Searias, Obadias e Anã. Esses foram os filhos de Azel.